acho que você não, sabe das This possibilidades. call is now being recorded. Vamos lá? Pronto, Jaqueline, vai lá. Mas Posso? pode. Então, boa tarde a todos. O nosso convidado de hoje é José Henrique Santos Souza. Ele é graduado em Geografia pela UPE Petrolina, tem uma especialização em andamento em tecnologias digitais aplicadas à educação pelo IFE Sertão Petrolina, é mestrando em extensão rural pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, foi bolsista PIB de CAPES, integrante do CEA, faz parte do GPVASF, Grupo de Pesquisa Sociedade e Natureza do Vale do São Francisco, participa do grupo de estudos, o nosso grupo de estudos, a política no Brasil e a questão agrária, tem experiência em geografia nos seguintes temas: questão agrária, agronegócio, trabalho, questão alimentar, agricultura familiar, agroecologia, comunidades tradicionais e ensino de geografia. Faz parte do grupo de articulação quilombola da UNEB Juazeiro e da Rede do Sertão do São Francisco de Combate ao Racismo Institucional. É presidente da Associação dos Quilombolas do Sítio Lagoinha, que fica localizado em Casa Nova, e, por fim, é técnico em edificações pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. O texto que nós vamos estudar hoje, ele está no livro que foi produzido pelo CEA, que é intitulado Questão Agrária, Desigualdades Sociais, Desigualdades Socioespaciais e Educacionais, organizados pela professora Raimunda Áurea. E o título do artigo, que foi escrito por Henrique e orientado pela professora Raimunda Áurea, é O Agronegócio e a Apropriação de Terras para a Produção de Alimentos Transgênicos em Casa Nova, Bahia. Então, seja bem-vindo, Henrique. É um prazer tê-lo conosco. Pronto, Henrique. Aí, Henrique, você pode ir iniciando, que aí as pessoas vão chegando, né? Que para a gente não ir entrando no processo. Henrique? Certo, professora. Então é normal, né, professor? Então, queria agradecer ao convite da colega Jaqueline, também integrante do grupo do CEA, dar uma boa tarde a todos e todos que estão aqui presentes, né? É um prazer estar aqui de volta no grupo de estudo, cujo eu nunca saí. Botei até a camisa para ficar mais familiarizado, né? Gostei! Camisa tão bonita porque o CEA faz o CEA, né, o Centro de Estudos Agrários, e a professora Raimunda Áurea, em especial, faz parte da minha trajetória acadêmica. E já que aí lendo o resumo lá do título, do currículo, ainda foi a Áurea que me orientou, né? Fica lá no nosso pé, do grupo de pesquisa e de estudo, para fazer tudo certinho, atualizar os lados, fazer toda essa questão. Então, foi o CEA e toda essa disciplina da orientação da professora Áurea foi extremamente importante para a minha trajetória acadêmica, né? Se estou onde eu estou hoje, eu agradeço muito a ela e a disciplina que ela tem, assim, né? Com nós e o amor que ela tem pelo CEA e por nós da geografia, principalmente pela geografia agrária, né? Que está tão presente na minha vida, eu que sou membro de comunidade tradicional, comunidade quilombola, e hora e outra estou mexendo aí nesses triunfos de questão agrária, reconhecimento de terra e essas coisas. E foi logo ali em 2017, quando a gente tentou o PIBIC, eu acho PIBIC, se eu não me engano, né, professor? E não veio com bolsa, mas a professora falou assim, é importante fazer, viu, mesmo sem bolsa, e é importante fazer, e aí a gente fez voluntário mesmo, era eu e Patrícia, né, o Eide tinha, mas a gente não tinha, a gente foi mesmo, né, mas foi muito importante a disciplina do grupo de estudo ali na sexta, a disciplina do grupo de pesquisa na terça, né, reuniões, essa questão da academia é muito importante. E aí nasceu, né, esse tema, esse título, que é o agronegócio e a apropriação de terra para a produção de alimentos transgênicos em Casa Nova, que segue as linhas de pesquisa do grupo, né, e então ele foi um artigo científico que também resultou no meu TCC, da graduação, e também foi para o grupo, pro livro, como Jaqueline falou, né, uma das primeiras publicações também. E aí no artigo, né, que está dividido na introdução, na segunda parte, a segunda da parte falando do agronegócio e a concentração de terra, e depois temos
a cooperação entre a produção de alimentos transgênicos, a produção de alimentos de semente crioulas e considerações finais, e um artigo científico, né, como está estruturado, para quem viu aí, para quem pôde ler, teve a oportunidade de ler aí no livro e no arquivo que Jaqueline compartilhou. Então, o primeiro momento é exatamente esse, é de trazer o agronegócio, né, apresentar esse agronegócio e a questão de terra, principalmente. Essa concentração de terra, que é histórica, né, está presente, principalmente para o povo para o camponês, para a gente camponês, que é desde o início, né, foi negada a terra, foi negada a educação. Então, quando, por exemplo, o período escravocrata, ele trouxe essa questão do negro não ter a terra, né, o negro ser ali o escravo e não poder ter, sendo que era uma questão que ele queria ter o acesso à terra para poder produzir. E logo depois, com a Seis Maria, né, a lei de terra, que eu venho trazendo no artigo, ele apresenta ali outros mecanismos de concentração de terra. Não foi, né, na Seis Maria, só os amigos do rei podiam ter a terra. Na lei de terra, a terra passa a ser cativa e a gente podia ser comprada, mas como é que um escravo, né, recém-liberto, sem nada, podia comprar ali aquela terra? E assim foi se configurando, né, a concentração de terras. Quanto mais que é uma questão histórica do país, na história do país, e ver os mecanismos depois como é que se diz? Mecanismo de concentração, né? Então, com a seção, e aí a gente vem trazendo esse curto período histórico aí da concentração de terra, mas a gente vai depois pula lá para a Revolução Verde, né? Com a ascensão do agronegócio, esse modelo hegemônico, exatamente que aumenta, né? Ele que vem no intuito de dizer, no discurso da falácia, né, que a gente sempre discute, de dizer que é preciso fazer a Revolução Verde, é preciso mecanizar a agricultura, é preciso alfabetizar o homem do campo, atualizar o pacote técnico, né, os produtos agrícolas, no intuito de produzir alimentos. Mas isso, o artigo vai mostrar que é uma falácia, porque a Revolução Verde não foi nesse sentido, foi exatamente outro. A cessão do capital e do modelo hegemônico, que não é uma totalidade, como é o agronegócio. Está muito rápido, como é que estão entendendo tudo? Não, tá bom, tá bom. Aí a gente, e nesse discurso entre ser agricultura convencional e ser agricultura camponesa, né, o artigo também vem trazer uma discussão de como é o discurso para cima do camponês, né. Então, um ponto muito importante que o artigo, que a gente produziu no artigo ali foi a diferença, né. Agora, depois do governo de Bolsonaro, assim, né, essa questão da invasão, né, ficou muito no discurso, né, estão invadindo ali, e o texto está a diferença disso, né, que não é a invasão, é a ocupação, porque quando a gente passa a ocupar a terra, a gente passa a requerer a terra, entende-se que a terra ela precisa cumprir seu papel social, o papel de dar alimentos, de cumprir a função social da terra, né, como a gente fala. Então, isso em 2017, né, ainda com os governos de esquerda, ainda foi feito muita coisa, né, ali os governos petistas chamou os movimentos para conversar, chamou a ST, a CUT, mas não chegou a tão, não sei nem se chegou perto, né, mas não chegou tão a reforma agrária, né, e houve-se uma maior aproximação do governo, por ser popular, com o movimento do campo, o MST, né, que foi um movimento muito fiel aos governos esquerdistas que tivemos, mas não chegou ao ponto de fazer o que realmente trageria a resolução do problema, da questão agrária no país, que a resolução do problema seria a reforma agrária para dividir a terra, para dar cumprir ação social, para dar terra para quem realmente quer produzir alimentos de verdade e que respeita os princípios lá, que a gente vai mostrar lá na frente, logo depois, a agroecologia, que já agora, nessa nova parte de acesso ao universo, já vem defendendo a agroecologia, a agricultura familiar, essa questão, mas nunca deixa de ser, né, uma questão central contra o capital, que resistir a esses modelos econômicos. E aí pronto, aí a gente também ali, dentro do grupo, né, a gente teve a produção de alguns mapas, que foi para o CD também que a gente fez, e eu apresento um desses mapas aí sobre a exportação no caso eu venho trazendo já a conceituação do agronegócio no Vale do São Francisco, né,
E aí, vamos ver que é um vale, né? O vale, né? O Vale do São Francisco, essa Califórnia de produção, onde se produz as uvas, onde se produz o vinho, onde se produz a manga, essas frutas que na maioria das vezes a melhor, né? Tudo vão lá para exportação, né? E para entender mais essa questão aí da exportação, do agronegócio e toda essa questão, né? A professora Áurea, em sua tese, tem um capítulo muito interessante sobre o agro indo no negócio, né? Quando ela fala que a gente exporta não só o capital, né? Só essa questão de exportar água também, exporta o recurso, e aí vai causando todos os problemas que o agronegócio, em sua incapacidade, produz, né? Como a gente discute no grupo. E aí, entramos em Casa Nova, porque Casa Nova faz parte desse perímetro urbano, e é uma das cidades, é uma cidade bem do terceiro maior município da Bahia, com grande produção de uva, de manga, dessas frutas que são exportadas na sua maioria, como mostra o mapa e outros mapas dos dados da Vale Export para a Europa. E Casa Nova ela fica meio que apagada, né? Não que a gente traz essa discussão no artigo, mas ali é o Vale do São Francisco, não valoriza tanto o município. O município tem ali quase 2/3 ou 1/8 da produção dessas frutas, porque o município é banhado, né, cortado em toda a sua extensão do lado direito pelas águas do Rio São Francisco. Mas não cabe dentro da discussão, mas só para mostrar que Casa Nova produz, né? E mais quem ganha ali, no caso, a fama é o Juazeiro, Petrolina, principalmente Petrolina. Mas aí é que entra a questão. Quando a gente foi entrevistar, né? Aí eu fiz a entrevista lá com os agricultores sobre a produção de milhos transgênicos e milhos crioulos, né? E uma coisa que a gente vinha trazendo na teoria, que é essa questão do como é que como é que o agricultor, né? A gente sente, assim, para quem responder a entrevista ou outras discussões também a gente teve depois, como é que o agricultor se sente, ele se sente, como é que se diz, mutilado ou alguma coisa assim, pelo pacote, pelo rápido acesso. Só que depois ele se decepciona, porque compra a semente vem toda essa questão do pacote tecnológico, e ele não consegue guardar, é uma semente que não é boa, tem que usar o veneno, e muitos não querem usar, porque sabe que aqui mesmo na região aqui do quilômetro todo, território renascido de São Francisco, a gente tem muita produção da apicultura, né? Que, inclusive, professor, a apicultura, o agro já está passando aí, dizendo que é dele também, né? Que é agro, que é top, que é tech, e a apicultura é uma coisa natural, que nossos ancestrais sempre fizeram, de forma, né? Não de forma tão, lógico que agora está pegando um ramo comercial, que o agronegócio gosta, mas sempre foi uma cultura da subsistência, né? Da extração para a subsistência. Mas aí, como o agro quer tomar conta de tudo, e é o top, e é o tudo, aí ele vem nessa questão, né? Mas aí, o agricultor se torna refém, né? A gente sente, quando eu realizei as entrevistas, eu senti ex-refém. Eu comprei, perdi. Porque, em contrapartida, como é que isso acontece? Aqui, no território, a gente tem 2 ou 3 bancos de semente. O banco de semente seria exatamente o cultivo e manter essas sementes, né? Essas sementes crioulas, no caso da gente mesmo, passar de geração em geração. Só que muitos se perderam ao longo do tempo, aí muitos vão ao mercado comprar semente, só que quando compra semente eles se decepcionam, porque qual era o normal? Meu avô plantava, colhia, guardava 2 litros em garrafa PET e guardava para a planta do ano que vem. Esse não consegue ficar guardado. Aí é uma decepção, aí todo ano que eu vai plantar vai sempre à feira, que vai ser a modificada, vai ser a semente mesmo transgênica. Mas aqui também na região tem muita distribuição da semente da Embrapa. Aí a gente sente o refém que o agricultor fica, né? E também o gosto de evitar essa questão. E aí, como é que na segunda parte eu trago uma pergunta, um questionamento, tentando responder ao decorrer da segunda parte, que fala: a produção de alimentos transgênicos como é que se substitui a crioulas? Aí vamos mostrar que não, exatamente desde a falácia lá que foi a Revolução Verde, que hoje, né, é uma parte que está até no artigo de hoje, se produz muito alimentos, mas
não sei se eu trago essa questão no artigo, mas é um alimento pensado, não um alimento como para a reprodução da vida, mas um alimento uma mercadoria, né? Aí vai entrar a questão dos commodities. Eu trago até um quadro também comparativo, qual é o produto final de cada tipo de agricultura. E no agronegócio a gente vai ter não um alimento, vai ter um commodities, né? Um comércio, que fica preocupado mais com a venda. Aí toda essa discussão também que a gente traz, essa venda feitas até em uma bolsa igual de valores, né, professora, como a gente fez. E então não há preocupação. O agronegócio produz para quem tem poder de compra, esteja onde ele estiver no mundo, né? Esse é uns pontos lá que a gente está no artigo. E a agricultura familiar realmente é toda essa preocupação entre a soberania, entre a segurança, né? Porque você plantar o que você quer colher, você densificar deixar os sistemas resilientes, agroflorestais, agroecológicos, toda essa questão que é tudo envolvido, né? Plantar não só um tipo de o agronegócio é só um tipo de cultivo, monocultura, né? E já nessa agricultura tradicional, a gente consegue ter 4 áreas de diferentes especiarias na mesma área. Então, isso que é produzir alimento de verdade, porque são alimentos ricos em nutrientes, em proteínas, e ainda é natural, e você não precisa, se você mora aqui no campo, e você planta, você colhe, né, e come o que planta. Isso é um princípio também de saúde saudável hoje. Quem produzir o que você come, né, lembro que no tempo a gente uma das referências, né, que a gente assistiu, já numa discussão ali, lembro que Patrícia, a gente assistiu o Veneno, está na mesa 1 e 2, 1 e 2, né, que traz exatamente essa questão do agronegócio, da porcentagem. Então, na agricultura familiar e camponesa, né, a gente não tem isso, porque a gente busca sempre essa questão do natural, né, do que. E uma das alternativas seria exatamente esse fortalecimento das sementes crioulas, né, tanto que no laboratório do CEA, a gente tem algumas sementes, uma amostra do que seria um banco de semente, mas é muito maior do que aquilo quando acontece uma comunidade, mas a professora ali já traz toda uma ideia. Lembro que tem um boneco, né, professora, que eu estou devendo uma roupa a ele de couro, mas meu tia não Esse sei como boneco vai fazer. se vestir nunca. Eu já perdi as esperanças, Henrique. Não, mas vamos fazer. Deixa eu passar essa pandemia que a gente faz. E aí, é exatamente isso. O artigo foi exatamente essa experiência de cenário, né? Desde ali da concessão de terras, como é que e aí vai entrar outros vários elementos depois de várias leituras, né? E a professora sempre nos disse para a gente ler as nossas leituras velhas, né? Quando a gente lê de novo, a gente já tem outra visão. E eu parando para ler esses dias, né? Alguma questão da graduação, principalmente da geografia agrária, agora para tentar usar nessa área que eu estou, exatamente é isso. Lógico que as metodologias vão mudar alguma coisa, mas sempre vai ser contra o capital, sempre vai ser contra o sistema hegemônico, dizer que ele não é o top, não é o tudo, não é o técnico. Assim, pode ser o técnico, agora o tudo, o hegemônico não, né? Como é que se diz? O único não, né? Que existem outras formas que produzem alimento de verdade e que produz e que pensam nos seres humanos, né? E pensam o outro como o outro, não apenas em vender e coisar. Então, foi isso, né, no artigo ali e tal. O artigo ficou até organizadinho, né, professora? Aí, quem quiser, quem não tem a oportunidade de ler, se tiver questionamento, manda lá pro e-mail, que ainda é o mesmo. E estamos aí na luta, estamos aí contra o agronegócio, estamos aí contra esse sistema hegemônico, né? E contra o sistema, de forma geral, tentando resistir, né, e dizer que ele não é único. E faltam algumas coisas para fazer, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer, professor, agora, recentemente. A de botar os milhos, que eu lembro que um agricultor na entrevista falou: se você botar o milho nosso, crioulo, de moe, e o outro com 2 ou 3, 5 dias vai apodrecer. E realmente isso acontece, né? E o outro, conversando, a gente até aprontou aqui, que agora, depois da teoria aí do artigo, eu estou na parte prática, já que eu estou totalmente antes da pandemia e pós-pandemia, aqui na comunidade agora. Aí, plantando esses experimentos, né?
A gente plantou, realmente secou, mal cresceu, estava todo verdinho na outra semana. Como mostra a foto, né? Mostra que o transgênico é uma cor bem viva, uma coisa bem bonita, bem fotogênica, né? Tanto que o Ed gostou de fotografar. Já o outro é uma cor mais rústica, digamos assim, mais concentrado, com mais resistência ao clima, ao tempo e todas essas características. Pois era isso que eu tinha para falar, minha gente. Bom, eu acho que a equipe, Henrique, que organizou aí o processo, só lembrando que a gente fez esse livro, que a gente lançou em 2018, no nosso evento lá do CEA, que é a questão agrária, desigualdades socioespaciais e educacionais, que eu estou agora com o projeto de fazer outro, né? Talvez seja o 2, mas não com esse nome, né? Não com esse título, mas também fazer agora outro só com os orientandos atuais agora, né? Então, esse artigo, então, realmente ficou um artigo considerável, eu acho que a equipe aí pôde fazer isso, porque quando a gente, o agronegócio é a apropriação de terras para a produção de alimentos transgênicos, então, para a gente fazer essa discussão, como o Henrique apontou aí, a gente começa exatamente pelo controle da terra. Então, como é que o agronegócio ele faz o controle da terra? E Henrique apontou isso, que esse controle da terra foi legitimado exatamente a partir da Lei de Terras, né? Que é da Lei de 1850, e aí que estabelece que o acesso à terra passa a ser a compra. Então, exatamente na medida que o capitalismo ele vai avançando, a terra passa a adquirir um valor, né? E esse valor, ele passa a ser exercido pela quantidade, pela importância que ela tem, exatamente pelos bens que ela consegue produzir. Então, a terra ela passa a ser uma mercadoria, e a gente não entende no nosso processo do coletivo que a terra não é uma mercadoria, a terra é um bem, assim como a água é um bem, a terra é um bem, certo? E os movimentos sociais por excelência, a gente discutia isso aqui, Henrique, na semana passada com o Sidney, e assim como um bem, os movimentos sociais compreendem a terra a partir disso, né? E aí os quilombolas e o MST. Então, se a terra é um bem, você compreender da terra a partir do bem, você não compreende a terra a partir de uma mercadoria. Portanto, você não compreende a terra a partir da compra. E aí, por isso, a luta dos movimentos sociais, que é a luta pela reforma agrária, no caso específico do MST. Né, os quilombolas também lutam para ter a terra, para o reconhecimento da terra. Né? Então, se você faz essa luta não é desvinculada, é a partir desse entendimento, do entendimento que a terra é um bem, portanto, a terra não é mercadoria, a terra é um bem que é passado de geração em geração. Embora a gente discutia aqui na aula passada que tem essa lei, a lei ela passa do governo Temer para cá, que começa a entrar já o governo estabelecendo esse processo da titularização das terras, no caso dos assentamentos de reforma agrária, para poder os próprios assentados venderem a terra. E aí eu disse isso aqui na aula passada, isso foge do entendimento da terra como um bem coletivo, porque eles entendem que se é bem, é para passar de geração em geração, não precisa vender. Então, a terra não é para venda, a terra é para reprodução. No caso dos movimentos de reforma agrária, para a reprodução das famílias dos assentados e acampados de reforma agrária. No caso dos quilombolas, também de reprodução das famílias quilombolas. Né? Eu fico fazendo essa separação, por quê? Porque os quilombolas, embora eles lutem para o reconhecimento da terra, eles não entram necessariamente nos movimentos de reforma agrária. Né? Eles uma luta que é para o reconhecimento da terra, ou seja, para eles o reconhecimento da terra, que é a documentação, é um significado grande para eles, para a garantia da reprodução dos próprios quilombolas. No caso dos movimentos sociais, até porque os quilombolas, vamos dizer assim, de um modo geral, eles têm a terra. O problema é o reconhecimento dela. No caso dos movimentos sociais, eles não têm a terra. Né? Então, eles precisam ainda da terra, né? Então, eles precisam da terra. E aí, por isso, precisa do movimento pelo processo de reforma agrária. Eu acho que vocês estão entendendo, né? E aí, esse processo, eu acho que, Henrique, dá para fazer esse entendimento muito bem, né? Que é para a gente fazer essa diferenciação, para a Monique
consolidar isso, entende? Então, o processo de reforma agrária dos movimentos, a gente disse das comunidades tradicionais, aí entra todo mundo, entra quilombola, entra MST, mas quando você entra no processo do entendimento da terra como um bem, é todo mundo também. Mas quando entra no processo de reforma agrária, os movimentos sociais do campo. E aí os movimentos sociais de reforma agrária, que é MST, MPA, o movimento dos atingidos por barragem, certo? Então, por quê? Porque eles não, o MAB, exato, porque eles não têm terra, né? Os quilombolas têm a terra, né? Na sua maioria, eles têm a terra e lutam pela titularização dela, né? Que aí é uma forma de garantir a reprodução da existência desses povos. Então, no primeiro momento, foi isso que Henrique apontou, e aí eu acho que é interessante uma coisa que Henrique coloca aqui, então a gente fala desse controle da terra, né? Então, esse controle da terra hoje pelo agronegócio, certo? Que no passado não era necessariamente o agronegócio. Então, hoje é o agronegócio. Então, o agronegócio, eu digo meus orientando direto, gente, o agronegócio é uma coisa nova. Então, eu não posso usar o agronegócio, por exemplo, para me referir a antes de 1990. O agronegócio é de 90 para cá. É algo novo, certo? A terminologia é nova, né? Então, quando eu entro no processo histórico, para eu entender, ele é novo, né? Então, e ele tem toda uma, vamos dizer assim, uma características que diferencia de outras formas de apropriação da terra, né? Por quê? Porque a grande característica do agronegócio é o uso do capital financeiro, a partir do que Henrique fala aqui, dos commodities, é capital financeiro direto, é bolsa, certo? Então, é nesse sentido que o agronegócio ele vai se diferenciando de outras formas de apropriação da terra pela os grandes senhores, pelos capitalistas, enfim. E aí eu acho interessante que aí, Henrique, a gente no CEA tinha essa coisa muito forte, que além a gente produzia os materiais didáticos, eu até expliquei para o grupo agora aqui, que a gente está no grupo dos meninos aí que está no projeto, né? E aí Henrique que confeccionou esses mapas, né? Que a gente tem no nosso DVD, na verdade, o DVD que a gente tem lá no CEA, que tem uma série de mapas, né? Que Henrique fez com várias partes, né? Com vários temas. E aí ele coloca um desses mapas no artigo dele, que ficou bom, né? E depois ele traz também essa história das sementes crioulas, que a gente tenta fazer lá no CEA também, né, mostrar um pouco dessa semente crioula e a importância dos bancos de semente para as comunidades tradicionais, seja ela quilombola, seja os movimentos de reforma agrária, né? Então, esses bancos de semente é importante para a reprodução dos sujeitos e para que eles também tenha, e eles chamam assim, guardiãs da semente, para que eles possam guardar essa semente e essa semente nunca acabar, certo? Então, o agronegócio não, ele tenta expandir de qualquer forma um outro tipo de semente, que é a semente transgênica, né? Enquanto isso, os movimentos lutam para poder expandir esse processo das sementes crioulas, que vem hoje sendo destruída, e que muitas das pessoas no campo, por exemplo, ainda nem acredita que, por exemplo, tem semente transgênica. Até porque o nome nem soa bem para as comunidades do campo. Se você chegar, ele vai na rua comprar uma semente, ele não necessariamente, ele nem vai acreditar, pô, semente transgênica, como é que um milho é feito em um laboratório, né? Eu já fiz, quando a gente faz campo, na geografia agrária, vocês sabem o que é uma semente transgênica? Eles nunca nem ouviram falar essa palavra. Então, o milho que eu compro na rua, por exemplo, para eu plantar, eu não vou acreditar que é uma semente produzida pelo laboratório e que ele não vai nascer, que eu não vou poder guardar essa semente. E aí ele guarda, o que acontece? Ela apodrece. Eu só posso guardar uma semente quando ela é crioula, né? Então, eu posso guardar anos essa semente, ela não vai apodrecer. E aí ela vai ser preservada a partir das garrafas PET, que é hoje uma tradição muito forte na agricultura camponesa, né? Você guardar essas sementes. Para você guarda para quê? Só para você plantar? Não. Parte para você comer, parte para você plantar, certo? Então, o José de Souza Martins vai dizer que os camponeses, eles sabem fazer a sua própria contabilidade, né? Então, eles não guardam o resto, como a gente costuma dizer, a sobra, não, eles não guardam o resto, eles sabem fazer sua própria contabilidade, o que é para vender, o que é para comer, o que é para plantar.
Então, eles sabem fazer sua própria contabilidade. Então, o que ele sobra, ele vende. Não, eles sabem fazer a sua contabilidade sem necessariamente ter ido numa escola. Né? Então, eles fazem a contabilidade certa quando eles ganham, como no ano passado que choveu bastante, que ganhou muito milho, que foi muito bom para o feijão, né, para o milho. Então, as comunidades tiveram uma riqueza, uma fartura, na verdade, é como eles chamam, essa história da fartura. E aí a gente mostra também essa oscilação dos preços. Aí Henrique pegou, eu estou até com um livro aqui, de janeiro até dezembro do ano de 2016 a 2017, para mostrar essa oscilação dos preços do milho, né? Como é que o milho na Bahia ele ia oscilando o tempo todo, porque o milho, enquanto commodity, ele vai também de acordo com o mercado, tem momento que ele tá bem caro, né? Tá bem caro, então há outro momento em que há uma produção excessiva, e aí é quando ele cai no mercado. Isso aconteceu no tempo de Henrique, e depois também, acho que ano 2019, eu acho, deu uma fartura boa do milho, né? Acho que em 2019 também aconteceu isso. Então, para a gente fazer essa divisão, entender essa importância da semente crioula, e para dar um não à semente transgênica, já que ela cresce bastante aqui na nossa região, a partir da Monsanto, que é hoje a Baia, né? Então, que planta essa semente, que tenta levar essa semente para as escolas. Então, esse projeto que as meninas participam hoje, que é a gente trazer escola no CEA e de fazer essa movimentação toda com as escolas para mostrar a importância dessas sementes crioulas, é justamente para ir de encontro com o projeto que a Monsanto tem, né? Que é a Monsanto Convida, porque a ideia surgiu a partir disso. Né, porque a Monsanto ela faz essa história de ir para as escolas, ou de levar as escolas até lá, na empresa, para quebrar essa imagem que o transgênico não presta. Ou seja, que a própria Monsanto utiliza muito agrotóxico. Então, ela vai dizer que não, que o agrotóxico é para produzir alimentos. Ela mesmo disse isso, a mulher disse isso na cara lisa quando a gente foi lá na Monsanto, né, na palestra. Aí eu disse, pô, aí tá aí. Eu acho que a gente precisa fazer um projeto para ir de encontro a isso. Então, se a Monsanto faz um projeto para dizer às escolas que a transgenia presta e que ela é boa, então a gente vai fazer um projeto para dizer o contrário, que ela não presta. Certo? Então, foi a partir daí que nasceu essa ideia da gente trabalhar com as escolas, né? Foi a partir do projeto da Monsanto Convida, que Bruna até fala no texto dela. Bruna Brígida, eu acho que é Bruna Brígida, se eu não me engano. Então, a ideia começa a partir disso, né? Então, a Monsanto tem esse projeto, né? Ou seja, a Monsanto produz o maior agrotóxico que tem do planeta, que é o Roundup. Acho que o Wade falou disso na semana passada. Então, a gente pensou nisso de ir ao contrário. Então, por isso que a gente tem esse projeto das escolas, até mesmo para as meninas que estão envolvidas no projeto entender mais, né? Então, é para ir de encontro. A gente precisa fazer alguma coisa contra a Monsanto. A Monsanto não pode chegar nas escolas fazendo horta, como ela faz, certo? Dizendo que a transgenia é boa, certo? Dizendo que os agrotóxicos não é assim como a gente pensa, porque o agrotóxico é para produzir alimentos em grande quantidade para poder alimentar a população, já que ela cresce. É esse o discurso dela, certo? É esse o discurso dela. E aí, eu disse, tá aí, é por aí que a gente tem que entrar. Então, a gente precisa, enquanto um grupo comprometido com a sociedade, a gente precisa dizer que não, precisa dizer às escolas que não é esse o caminho, certo? Que a transgenia mata, que a transgenia causa Paxo, que a transgenia causa câncer, que a transgenia causa Alzheimer, que a transgenia causa tudo isso, certo? E ainda, os camponeses não podem guardar aquilo que para eles é histórico, que é guardar semente, certo? Então, essa semente não pode ser guardada, porque pelo que no processo da Monsanto, o que é que ela vai dizer? Que você tem que comprar sempre a semente para ela poder estar produzindo sempre. Então, se você guarda, o capital não se reproduz, né? Porque você não vai comprar semente. Então, na semente transgênica, você precisa comprar todo ano. Quando você guarda a semente, você não precisa comprar, você deixa sempre para você plantar, certo? Como diz Albertinho, que é o outro orientando também, ligado ao campo, como Henrique, Albertinho também tentou fazer, tá fazendo lá, né? Lá na roça dele, um banco de semente,
né? Assim, com várias plantações também, que aí era como se para depois a gente fazer campo lá, também para ver essas sementes crioulas, né? Eu nem sei como é que está agora, né? Mas a ideia de Albertinho era essa, né? E ele planta com muito... Ele tem muitas plantações de semente, principalmente de milho crioulo, vários tipos, inclusive, vários tipos. Ele até roubou umas minhas de lá do CEA, porque onde eu vou, por exemplo, eu fui no ano passado, em 2019, para um evento lá na Universidade de Lucas, do professor Lucas, e aí lá no evento ele levou os trabalhadores para fazer exposição de trabalhadores que têm, trabalhadores camponeses que têm semente crioula. Então, eles fizeram a exposição. E aí, como eles têm uma organização lá, eles estavam vendendo amostra. Eu comprei algumas amostras lá, e a Albertinho roubou algumas sementes para levar para poder plantar. Né? Porque lá no CEA tem várias amostras, vários tipos de feijão, vários tipos de milho, certo? Então, eu tento mostrar, só para ter ideia, veja a quantidade, que o ideal é você colocar em garrafa PET, ou em garrafa de plástico. E lá no CEA eu coloco em vidro. Eu sei que está errado. Eu coloco em vidro porque fica melhor de fazer a exposição, enfim. Olha o tempo que a gente tem aquelas sementes, e mesmo no vidro, elas nunca apodreceram. Né, do tempo que tem aí, mais ou menos o quê? O tempo que começou o projeto, 2016. Vê, as sementes nunca, a maioria delas, tem umas que são mais novas, como eu já disse, tem umas que eu comprei em 2019, né? Vê como isso, né? Nunca a semente, mesmo em vidro, eu sei que não é certo, mas eu boto porque fica mais bonitinho, esteticamente, mas mesmo em vidro, as sementes estão lá intactas. Henrique, você lembra da transgênica que a gente tinha lá? Que apodreceu? A gente tinha uma semente, por isso que a transgênica eu não coloco lá, porque a gente tinha uma semente transgênica lá, e a gente guardada, ou num vidro, e aí, de repente, essa semente apodreceu. Gente, mas era um fedor, você lembra, Henrique? Era um fedor, eu disse, minha gente, não é possível, que fedor é esse? Eu não sabia identificar de onde era. Eu disse, não é possível que os gatos estão entrando aqui dentro e fazendo cocô dentro dessa sala, não é possível, fiquei louca, entrei na loucura, gente, o que é isso? Aí eu olhava, nada de cocô, lá nada de cocô, nada disso. Quando nós fomos descobrir, era a semente podre, a semente transgênica podre. Gente, eu não acredito, eu fiquei tão impressionada, porque o prático, eu achava que ela apodrecia, mas não com aquele cheiro, né? Eu já sabia que ela apodrecia, que ela não poderia ser preservada, mas em pouco tempo a semente apodreceu. Gente, mas você não tem noção do que era a semente, misturada com cocô de gato e mijo de gato. O mau cheiro que era, apodreceu, e eu não consegui, a gente passou uns 3 dias para poder detectar que era a semente. Mas eu até levei para o professor Kenji, que é um professor do mestrado, que é biólogo. Kenji, pelo amor de Deus, olha isso aqui, para tu ver o horror que é, né? Mas é um negócio assim, gente, que vocês não têm noção. É só, como o Henrique disse, é só experimentando, para você, como é que entender a gente comer aquilo. Veja que as sementes estão lá em vidro, desde 2016, estão lá bonitinhas, intactas, que não é para botar em vidro, é para botar em plástico, né, garrafas PET. E eu coloquei a semente transgênica, acho que não durou um mês, ela apodreceu. Né? Então, para vocês terem uma ideia disso, e é isso que o Henrique mostra aqui também no artigo dele, e ele mostra, inclusive, fotos do milho transgênico e do milho crioulo, que você, né, aparentemente, quem não conhece muito as questões no campo, você não percebe, mas quando a gente já está mais familiarizado, você percebe na hora qual é o milho transgênico e o milho crioulo, certo? Numa roça, você percebe imediatamente. Então, ele também mostra aqui as fotos das sementes, da semente transgênica e da semente crioula, também acho que Bruna Brígida mostra isso também no artigo dela, certo? Então, tem uns gráficos aqui bem interessantes, né? Inclusive dos produtos, e que vocês também puderam perceber, e aí a gente mostra isso. E aí ele trabalhou com o depoimento de alguns trabalhadores lá em Casa Nova, e aí a gente pôde comprovar isso que está escrito no artigo de forma de forma realmente evidente, né? Para mostrar esse controle da terra, essa expansão do agronegócio, essa questão da transgenia, certo? Então, hoje, o que é que o agronegócio faz? O que a gente tentou mostrar aqui no artigo é para apropriar da terra para ela garantir uma produção rápida, e essa produção rápida a partir do transgênico, né, que é uma produção mais rápida do que a semente de um milho, por exemplo, tradicional. Mas não existe só o milho transgênico, né, porque o milho é um dos mais velhos, o milho e a soja, né, então é um dos mais velhos
e que são comercializados na Bolsa de Mercadorias e Futuros, que são commodities. Mas hoje eles já estão começando a fazer com feijão, certo? E aí tudo isso, agora como o Henrique está dizendo, agora a apicultura passar a ser commodity é o fim, realmente, como ele está mostrando, eu disse ao Wade, a Sidney, a pesquisa ser agro também, então, realmente ele está botando tudo nesse contexto do que o agro é tudo, né? Então, a gente fala mais do milho e da soja, porque são os mais velhos, foram os primeiros a serem transformados em transgenia, mas a gente tem outras coisas também. A gente já tem outros produtos que são vendidos na forma de commodity, e nós temos, e tem entrado também outros produtos transgênicos, principalmente no uso das hortaliças, como é o caso de pimentão, dessas outras coisas, que faz uso muito do agrotóxico. Não necessariamente seja um transgênico, mas que faz muito uso do agrotóxico. Porque o transgênico, ele é literalmente produzido no laboratório. Então, a semente sai lá, toda bonitinha do laboratório, né? Só para ser reproduzida na terra. Então, toda a parte, e aí hoje, Luciano que mostra no artigo dele, ele fez um mapa de como a Monsanto é distribuída no Brasil, né? Isso significa dizer que em todos esses lugares que a Monsanto está, tem produção de milho transgênico e reprodução, que ela produz e planta. Aqui ela não planta muito, porque o objetivo aqui da Monsanto é mais a muda. Ela pega a muda para comercializar para o Brasil. Só que agora ela tá comprando mais terras, né, para poder plantar também em grandes extensões de terra o próprio milho. E nas últimas investigações que nós fizemos no CEA, o algodão e a soja, né, porque o algodão transgênico também também, depois da soja e do milho, é um dos mais velhos, né, em termos de transgenia. Certo? Então, eu acho que o Henrique apresentou muito bem, eu fiz também esse comentário do artigo e do livro, que eu acho que vale a pena, até coloquei lá no grupo, né? Coloquei lá no grupo para o livro todo, né? Tem muitos artigos interessantes lá, o livro todo, e aí vocês ficam aqui para poder fazer questões, debater com o Henrique, acrescentar alguma coisa, certo? Fica aqui à vontade para a gente entrar nesse debate, né? Ou acrescentar, ou perguntar, né? Na curiosidade, né, das pesquisas, ou seja, como a gente diz, a pesquisa ela não termina quando a gente termina um artigo, termina uma tese, termina uma dissertação. A pesquisa, ela continua, certo? A gente deixa ali naquela finalização pistas, caminhos, para que outros possam pesquisar mais, estudar mais, até mesmo a gente mesmo. Né? Por exemplo, então vou estudar na iniciação científica, eu faço o mestrado, eu faço o doutorado, seguindo a mesma pesquisa, né? Então, ela não termina em si, ali, naquele momento. Ali ela deixa pistas para poder a gente continuar, certo? Ok? Então, Patrícia se inscreveu, pode falar, Patrícia. Oi, Henrique, tudo bom, amigo? Patrícia, tudo bom? Minha parceira aí de graduação, de luta. Só uma questão que o Henrique falou em relação à semente crioula e à semente transgênica. Recentemente a gente teve uma experiência lá no assentamento que foi o plantio de umas abóboras. E aí a gente comprou a semente. E a semente era transgênica, ela vinha com tipo um adubo nela mesma, verde. E aí, quando a gente pegava na semente para fazer o plantio, aquilo ficava na mão e demorava a sair, sem contar que as sementes eram todas irregulares, não eram do mesmo tamanho, porque quando a gente vai comprar a semente, quando ela é transgênica e vem por um atravessador, a semente ela tem tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e aí, de acordo com o tipo, varia o preço e a qualidade da semente. Sei que essa semente ela não brotou, em muitos lugares ela não brotou, e a planta, por mais que botasse água, ela não absorvia. E aí é onde ocorre, lógico que lá não era uma extensão muito grande de plantio, era uma coisa pequena. Mas dessa forma a gente pode perceber que
a venda dessas sementes e o controle desse mercado, muitas vezes, ele pode ser intencional no sentido do próprio agricultor se perder, né, nesse caminho. E aí se endivida, porque não é semente barata, a semente é cara. Meio quilo, acho que custou na época R$ 79, o que é bem pouco, né? E aí, o que o Henrique falou dessa questão da apropriação de terras pelo agronegócio, a gente vê bem vivo aqui na região do Lagoa Grande, acho que na região do Vale do São Francisco, mas aqui em Lagoa Grande, onde eu e Sidney, a gente centrou nossas pesquisas, essa apropriação, ela passa também pela questão do orgânico agora, que foi minha pesquisa na época da graduação, pela questão dessa alienação do agricultor por meio da semente, do endividamento, né, que acaba sendo uma forma de prender o camponês nessa teia do agronegócio, e pela questão da alienação ideológica colocada pela propaganda que Sidney falou no grupo passado, né, na sexta-feira passada. Então, é bem interessante relembrar esses artigos, porque são discussões bem pertinentes, bem atuais, né, e que se renovam, como a professora falou, não param, não param de terminar, né? E continua. E eu queria saber de Henrique se ele continua nessa mesma linha de pesquisa no mestrado. Ok, Henrique? Ok. Então, não, no mestrado agora eu estudo comunidade tradicional, quilombola, né? Estudo uma política pública aqui. O Bahia Produtiva, que é um programa de incentivo do Estado para produção, para desenvolvimento rural dessa comunidade. E aí eu estudo hoje o Bahia Produtiva, o programa. Não diretamente assim relacionado totalmente ao agronegócio, não deixa de aparecer, como a professora falou, essas questões, né? Só que as lutas são divididas, né? Uma coisa é o sentir, a questão, o MST, o MAB, como a professora vem falando, sem a terra. Outra coisa é o quilombola, que estamos aqui já na nossa terra. Muitos já têm o título da terra, já têm o documento, mas não tem o reconhecimento. O reconhecimento e a certidão para o quilombola é que dá acesso às políticas públicas, é que dá existência às comunidades no país. Aí hoje, uma estágio de extensão rural, eu estudo as políticas de assistência técnica e extensão rural no Bahia Produtivo, na comunidade quilombola de Lagoinha. Só mais uma dúvida. Henrique, eu sei que a questão da titularização para vocês me parece ser diferente da titularização para o MST. No sentido de o MST, né, nessa questão de titularização, ele passa a ser proprietário, o camponês passa a ser proprietário da terra, mas ele abre mão, entre aspas, dos direitos que ele teria em relação aos fomentos do governo. Em relação aos quilombolas, acontece da mesma forma? Vocês perdem certos direitos que vocês já têm adquiridos ou não? É um passaporte para chegar até esses direitos? É um passaporte, né? O primeiro passo do processo quilombola é o auto-reconhecimento. A gente auto-se-reconhece, dá entrada no processo na Fundação Palmares, e depois que tem a FCP, que é o certidão da Fundação Palmares, a gente vai para o INCRA. E aí o INCRA é que vem, faz o relatório antropológico e faz a medição e dá o título definitivo. Hoje, no Brasil, temos 5.736 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares. E isso caiu, né? Antes era 90 comunidades registradas por ano, mas depois do governo Temer, caiu, e ano passado a gente chegou apenas a 29. Aí é o título que dá, né? O título que o Estado manda recurso diretamente para o município a partir desses registros. Agora, um ponto importante, que é tanto para o MST ou os movimentos para a questão agrária, é o INCRA. Porque o INCRA, como eu estava falando agora, das 5.736 comunidades do Brasil registradas como quilombola, apenas 210 têm uma titulação de fato. Conceição da Crioulas é uma delas, aí em Salgueiro. E o desmonte do INCRA, né, desses últimos tempos, de Temer para cá,
é muito grande. Isso invisibiliza, por exemplo. Antes, para a questão quilombola, no governo Lula, era 49 milhões por ano destinada a essa titulação e certificação das comunidades. Só que aí, no governo Bolsonaro, isso chegou a zerar. Isso chegou... Só para ter noção, o site do INCA hoje não funciona. Então, é uma coisa que eu também trago no artigo, porque quando eu aponto da concentração de terra, das questões das grilagens, de como vai acontecendo essa questão da ocupação, da invasão e tal, o próprio INCRA, que é o órgão que deveria coisar, ele mesmo sabe. Ele mesmo sabe que a terra não é da pessoa que apareceu todo aquele documento. E o próprio e esse desmonte agora do governo deixa as comunidades invisibilizadas, porque tem a certificação, mas a titulação, aí eu acho que, se eu não me engano, são 4.540 processos de regularização fundiária para quilombola parados, sem verba, e o próprio site do INCRA não está nem funcionando. Como é um órgão federal importante para a questão agrária, quando é para você ter o INCRA também tem a sua ação, mas vai na mesma linha, está tudo defasado, com o intuito que não aconteça, né? Não sei porquê, mas nenhuma surpresa nesse governo que disse que não ia dar nenhuma terra nem para quilombola nem para índio. Não. Aí, Patrícia, só para dizer, por exemplo, o MST, quando ele é assentado, o MAB, os movimentos de reforma agrária, eles recebem a terra, é como se a terra fosse deles, eles não recebem a titulação definitiva, como é o caso dos quilombolas e dos a comunidade de pastos, de pastos. Eles recebem um documento, mas essa titularização aí que eu estou falando é a titularização que permite que o camponês, o sem terra, ele haja como se fosse empresário. Então, abre portas para empréstimo, esse tipo de questão. Aí é a definitiva. Mas para transações bancárias. Essa é a definitiva, que dá ele o direito, inclusive, de vender. Porque essa outra titularização, ele não pode vender a terra, pela lógica da reforma agrária. É como se fosse, Patrícia, essa mesma lógica, por exemplo, das casas da Caixa Econômica. Certo? Entra nessa mesma lógica. Por exemplo, eu compro uma casa, eu recebo uma casa, recebo uma casa do projeto Minha Casa Minha Vida, eu não posso vender. Pela lei, eu não posso, mas arruma-se os trambiques para poder vender. Mas, legalmente, eu não posso. É a mesma coisa das comunidades dos movimentos sociais. Eu não posso vender. Então, para o INCRA, eu já sou um assentado de reforma agrária. Né? Então, não posso vender. Agora, só que com essa titulação definitiva, dá a ele o direito de vender. E por outro lado, ele não pode mais, via INCRA, ele não consegue mais ser assentado em um outro lugar, porque legalmente ele já foi assentado. Só para finalizar, só queria parabenizar meu amigo Henrique pelo trabalho e pela continuação dos estudos dele em relação aos povos quilombolas, que eu acho que é uma contribuição bem interessante, que são povos que são pouco estudados, principalmente, assim, no ensino médio fundamental, pelo menos eu não tive nenhum contato em relação aos povos quilombolas. Eu só comecei a ter contato com definições e tal a respeito dos povos quilombolas a partir da graduação, que eu acredito que nem todo mundo tem esse contato. E aí passa a ser povos desconhecidos, muitas vezes negligenciados. Só parabenizar ele em relação a isso. Pronto, Patrícia. E só continuando, Henrique, é importante dizer, por exemplo, que também para o MST, quando ele recebe a terra, não na titularização definitiva, mas ele também, dentro da lógica de reforma agrária, para o INCRA também dar outra, vamos dizer, destinar também os outros recursos, que é do recurso de plantar, o recurso da casa, o recurso disso, pela lógica da reforma agrária. Só que não, às vezes eles recebem só a terra e começam uma nova luta para poder entrar nos processos. Porque também tem as políticas para os quilombolas e tem as políticas para os assentados e acampados. Né? Só que os acampados são menos, porque eles não têm a terra definitiva. Mas os acampados ainda têm alguns direitos, por exemplo, a aposentadoria, os acampados têm também a aposentadoria como rural,
né? Os acampados já têm, isso também foi uma conquista no governo Lula, né? Os acampados passaram a ter essa aposentadoria, né? Então, os acampados também passam a ter, que também não tem nesse governo agora, os acampados também tinham direito, aí não era só uma coisa para os assentados, os acampados também tinham direito às políticas de educação, os acampados, então veja que os acampados também, dentro da lógica da reforma agrária, ele tem algumas, não esqueça de ligar a câmera para a nossa foto, certo? Eles têm algumas, vamos dizer assim, alguns direitos, mas os assentados, eles têm mais, certo? Os assentados têm mais. E aí, por isso que a luta é uma luta contínua dos movimentos, né? Então, é uma coisa interessante. E aí, o que o Henrique ele já vinha se dedicando a isso, às comunidades quilombolas, desde o final da graduação, né, que é importante estudar também, como Patrícia disse, e como ele disse, não deixa de estar uma coisa interligada à outra, porque quando a gente vai estudar as comunidades tradicionais, todas elas perpassam pela questão da terra, né? Então, a terra é a garantia da reprodução do quilombola, do sem terra, do atingido por barragem, das mulheres camponesas, do sem terrinha, do movimento dos pequenos agricultores. Eu estou referindo os movimentos todos que existem no campo, né? E a Arlândia, particularmente, que pegou as crianças, né, dos movimentos, então a Arlândia fez o estudo com as crianças, né? Então, não necessariamente essas crianças faziam parte do Sem Terrinha, porque o Sem Terrinha é um movimento dentro do movimento, né? Um movimento dentro do movimento do MST, que são o movimento do Sem Terrinha. E aí, eu lembro sempre que na dissertação de Arlândia tem a frase assim, que a gente, inclusive nós perguntamos, os alunos, quando eles eram crianças de um assentamento que foi lá para o CEA, né? A professora levou lá para o CEA para conhecer a universidade, enfim. Aí lá, eu até botei essa frase na dissertação de Arlândia, né? Lá eu perguntava o que é que se eles sabiam o que era transgênico, se eles sabiam o que era alimento transgênico. Oxe, o menino na hora levantou, sei, sim, professor, o que é? Ele é de um assentamento, né? Eu sei sim. O que é, então? Diga aí, o que é transgênico? Ele disse, transgênico é aquela semente que a lagarta não come. Perfeita a resposta, ele sabe o que é, certo? Por que ele sabe o que é? Porque o pai dele, mesmo dentro de um assentamento que supostamente é para produzir só sementes crioulas, né? Supostamente para ir para um processo de agroecologia, mas ele planta semente transgênica. E o menino sabe que a semente transgênica a lagarta não come. Por quê? Porque ela é cheia de veneno. Porque ela já tem o transgênico, ele já tem veneno no seu próprio genes. Né? Não é que você coloca veneno depois, ela já vem com veneno, a própria semente. Né? E aí, por isso, a lagarta não come. A lagarta não chega nem perto de uma semente transgênica. Né? Nem perto a lagarta chega, mas ela come a crioula, mas ela não come a transgênica. Né? Eu disse, mas menino, por esse menino, aí, tá vendo como a gente sabe quando o aluno, você partir do princípio, do conhecimento do aluno, não é um conceito elaborado. Né? Porque o que é que você vai dizer no conceito elaborado dos transgênicos? São aquelas sementes que são produzidas em laboratório, que usam genes disso, aquilo. Não, o menino disse o conceito perfeito. É o que, professor? É aquela semente, é a que a lagarta não come, certo? Ele sabe muito mais do que o conceito científico, né? Que muitos de nós não sabemos, que não sabemos. A semente feita no laboratório, sim, mas é como? E quando eu coloco essa semente na terra, bicho nenhum chega perto, principalmente a lagarta. Certo? Só que depois eles acabam usando o agrotóxico também na semente transgênica, não porque a semente transgênica ela não precisa mais de agrotóxico, mas às vezes as próprias ervas daninhas vão crescendo próximo à semente transgênica. Aí o que é que eles fazem? Aí eles precisam matar as ervas daninhas próximas, aí eles vão e usam agrotóxicos, mas não para a semente, mas porque está próximo, certo? Porque está próximo. É nesse sentido, certo? Então, é bem interessante essa história da semente transgênica. Mais alguém quer fazer um comentário? Senão a gente fica aqui falando. Sim, professora, eu queria falar com o Henrique sobre a parte do texto dele, que por sinal é muito bom. Eu que venho do interior, né, do campo, moro aqui para estudar, mas sempre vou lá visitar o pessoal e tenho isso na minha família. Queria falar para o Henrique que eu li no artigo dele e vi na prática lá na casa da minha avó, no interior, que ela, com esse boom do agronegócio, da semente transgênica,
Então, estava todo mundo falando disso, então a minha avó comprou um milho transgênico. E ela foi lá, plantou um pedacinho de terra que ela tem, e eles estranharam, porque os animais não encostavam. A galinha não quer nem saber. Não quer nem saber, os animais não encostavam. Minha avó disse, olha, joga do jeito dela, ela fala, joga essa semente lá pro mato, que eu não quero mais nem ver essa semente aqui perto. E voltou a plantar o milho crioulo, porque ela disse, o milho bom é esse aqui. É o milho que a gente come, é o milho que o animal come. Então, eles trazem essa ideia de que o transgênico, ele é bom porque ele não precisa, no plantio, né, no manejo, você não precisa de agrotóxico. Mas aí, isso é uma falácia que cai por terra, porque ele já tem o veneno em si, como a professora disse agora, no gene, e ele precisa, para manutenção, para essa planta crescer, ele precisa sim do uso do agrotóxico. Então, como é que se sustenta essa ideia de que é melhor porque não precisa do pesticida, se ele precisa a todo momento do pesticida? Exatamente, Rafaela, exatamente. Isso. E realmente é isso, né? E a gente no grupo sempre também fala da baia, né? Que tudo que é baio é bom, e a gente lembra que produzir o veneno, a semente crioula e o próprio remédio que o trabalhador ia usar depois que adoecesse, a usar o agrotóxico que é comer a semente, a semente transgênica. Ou seja, esse ciclo do capital que só pensa no lucro e não pensa na vida, né? E uma pessoa adoecer e tudo, e a gente sempre questionava isso, né, professora? Exato. A Henrique, acho que lembrou uma coisa muito boa, porque a baia, né, a baia também ela é de agroquímicos, então ela também produz remédios, né? Então, e ela traz esse slogan mesmo que o Henrique disse, se é baia é bom, né? Então, ela o que é que faz a baia? Então, produz a semente transgênica, produz o agrotóxico e, logicamente, que é um ciclo, como o Henrique mostra aí, produz o remédio, né? Então, veja, que não perde nenhuma ponta. Então, ela sabe que vai adoecer, né? Por isso, já tem que ter um remédio aí para poder entrar nesse ciclo. Então, vê a lógica do capital, como é uma lógica de perversidade, né? Então, como é a lógica de perversidade que a gente não para perceber isso, entendido? Bora, quem mais, para a gente ir finalizando aqui nossas discussões, bacana, nós discutindo nossos próprios textos agora. Henrique. Monique fez uma pergunta aqui no chat. Oi, desculpa, quem é que está falando? Não, sou eu, Rafaela. Eu só queria também levantar a questão que no seu artigo e nas discussões do CE, a gente sempre fala sobre o uso da terra para a finalidade que ela deveria ter, que é alimentar as pessoas, produção para os alimentos. Então, se a gente parar para fazer uma análise, no Vale do São Francisco, a quantidade de terras que estão voltadas para o plantio dessas culturas voltadas para a exportação do agronegócio, se a gente parar para pensar o quanto de comida que realmente vai para a mesa das pessoas, que poderia estar sendo plantada nessas terras, como essas terras poderiam estar sendo aproveitadas para o bem das pessoas. Então, você para e pensa e vê que realmente, como o capital dá os seus jeitos, como o capitalismo dá os seus jeitos de colocar a gente em cada situação, que até o nosso alimento agora, ele é voltado para isso também, para gerar commodities, como você disse no seu texto. Ok, Rafa, muito bem. Sim, Jaqueline? Henrique fala... Monique fez uma pergunta aqui no chat, ela não está podendo falar porque ela está em sala de aula, então eu vou ler e depois eu dou minha contribuição, né? Ela escreveu que na cidade dela tem uma feira orgânica e os alimentos são plantados e vendidos por eles. São das mudas crioulas ou não necessariamente? Ou seja, na cidade dela tem uma feira e aí tudo que é plantado, ela quer saber se vem das sementes crioulas ou não. Essa questão do orgânico vai estar muito ligada ao manejo, né? Não à origem, assim, como é que se diz? Da semente, necessariamente. Sim, se ela pode ter características crioulas, né, de não usar o veneno, já que é uma produção orgânica sem uso de agrotóxicos, mas a origem delas, levando em conta que pode não ter sido comprada, tá, e tal, ou não, mas eu lembro que essas verduras, essas coisas a gente compra, né, aqueles pacotinhos, e não necessariamente elas são, como é que se diz, crioulas, mas porque a forma orgânica, ela diz muito mais no manejo do que na origem da semente. Exatamente, Henrique, porque essa pergunta de Monique é o que eu digo a vocês em relação à questão dos camponeses. Então, a gente tem o conceito de orgânico, a gente tem o conceito de agroecológico, que não é a mesma coisa do orgânico,
É aí que esse grupo precisa fazer o entendimento, e Monique, principalmente, né? E eu disse, quando a gente discuta a questão dos camponeses, por exemplo, a gente dá um conceito, mas a gente não... O conceito é esse, mas a gente não sabe necessariamente se ele é ou não. E aí eu falava com a Arlândia, isso, falava com as meninas que estão no mestrado, sim, professor, mas como é que eu vou saber? Sim, aí a gente só vai saber perguntando a eles, certo? Perguntando a eles e entendendo o que é que eles fazem com aquilo que eles produzem. Porque é no fazer, como diz Chanin, que a gente sabe se ele é camponês ou não. Né? O que é que ele faz com aquilo que ele produz? A questão é, eu estou numa feira orgânica. Eu vou saber se ela é crioula? Não, o próprio nome está dizendo, a feira é orgânica, nem tudo ali é crioulo. Por que nem tudo ali é crioulo? Porque, como o Henrique diz, o orgânico ele tem diferenciação. Ele usa, em determinados momentos, quantidades menores, mas ele usa quantidades de agrotóxicos. Patrícia estava aí e saiu, Patrícia Evangelista, que fez essa diferenciação do agroecológico e do orgânico. Né? Ele usa, às vezes, quantidades pequenas, mas usa, certo? O agroecológico não usa nada de agrotóxico, né? Então, é o crioulo mesmo. Então, se a feira é orgânica, o próprio nome está dizendo, logicamente, o alimento é melhor, é melhor do que o convencional, mas eu sei que ali, aparentemente, o próprio nome está dizendo, né? O próprio nome está dizendo. Então, eu vou numa feira orgânica, então ali tem alimentos que às vezes usam teor de agrotóxico. Né? Agora, pode ter sementes crioulas? Pode ou não. Entende? Quando a gente pensa assim, eu vou viver agora de uma horta orgânica. Eu vou preparar o espaço, vou atrás das sementes. Aí eu vou fazer o manejo orgânico. Ora, posso até usar bioquímicos naturais que faz. E também posso dizer assim, não, eu vou fazer a cultura agroecológica. Mas aí vem todo um princípio de agroecologia, né? Essa como ciência, né? Essa como uma ecologia do todo o agro, né, assim, do agro, no caso da agroecologia, e o orgânico não, é muito ligado à questão da comercialização, né, tanto que foi um dos primeiros que o Agrotec pegou para eles. Exatamente, bem lembrado, porque que o agro também diz que o orgânico é agronegócio, e aí vocês não ouvem o agronegócio dizer que é agroecologia. Né, porque a agroecologia é diferenciada, que que faz parte, inclusive, da cultura dos povos tradicionais e principalmente dos assentamentos de reforma agrária, porque eles trabalham com agroecologia, porque, como o Henrique diz, a agroecologia, ela não é só a produção, eu já disse isso, acho que foi a Patrícia, mas também a Monique, não é só a produção, aquele produto ali que é comercializado, acho que foi a Monique, aí ela não entendeu ainda, porque está fazendo essa pergunta, né, aquele produto que é comercializado, ele não é só um produto em si, dentro da agroecologia. Para o orgânico, ele é só um produto em si. Para a agroecologia, ele não é só um produto em si. Aquele produto ali, ele carrega cultura, ele carrega sabedoria local. Eu colocar esse produto na feira, a pessoa que vai comprar, saber, ela é daquela comunidade quilombola tal. Eu sei, o produto é bom. Então, ele carrega a cultura local. Ele é desenvolvimento local. Certo? Por quê? Porque a agroecologia, ela quebra as empresas de chegarem no campo. Certo? Então, por isso ela é desenvolvimento local. Né? Então, é nesse sentido que a agroecologia, ela é todo um processo cultural, certo? Cultural do alimento. Então, o milho, para mim, não é um milho, ele faz parte da minha própria reprodução, o milho crioulo. A mandioca não é só a mandioca, ela faz parte da cultura tradicional nordestina, ela não é só a mandioca. Certo? Então, as farinhadas, e aí por isso eles acabaram com as farinhadas, porque acaba também com a cultura. Então, a casa de farinha não é só uma casa de farinha, é a casa de reunião da família camponesa, é a casa da festa. Então, hoje, praticamente, você não vê as casas de farinhada, porque você compra farinha. Uma vez eu comprei um pacote de tapiocas, de tapioca, né? Que não chama nem de tapioca, aquela que a gente compra no supermercado. Eu, particularmente, meu estômago não aguenta aquela, eu não como aquela. Eu não como aquela, quer comer e eu sinto dor no estômago. Né? Aquele pacotinho que a gente compra no supermercado, eu não compro aquela. A tapioca aqui, para eu fazer beiju, tem que vir lá da minha terra. Né? Porque aquela eu não como. É comer. Minha sobrinha, interessante, a minha sobrinha de 7 anos, ela devia assim, ou 7 anos, não sei mais, né? A idade da menina, de 8. Ela devia assim, eu só gosto do beiju da casa da vovó, porque esse beiju aqui que a mãe faz é muito ruim. Eu disse, por que, Ana Lígia? Eu comecei a rir, né? Porque esse beiju aqui não tem o gosto que tem na casa da vovó.
Então, vê, é a mesma história do menino. Ela sabe que o beiju que foi feito aqui na casa dela em Juazeiro não é o mesmo que é feito lá na minha terra. Eu sinto isso, é comer e dá dor do estômago, porque eu tenho refluxo, tenho meu monte de coisa. Eu sinto imediatamente. Interessante, eu mesmo fiz essa pesquisa. Eu sinto com a tapioca. Eu não Aí em sinto, por Juazeiro, exemplo, eu não sinto, Henrique, com a massa de milho. Eu só como a que não é transgênica. Mas eu não sinto. Se eu comer a que é transgênica, eu não sinto, mas com a tapioca eu sinto. Imediatamente. Né? Então, é essa história. Não é a mandioca não é só uma mandioca. Ela é cultura, ela é tradição local. Vocês estão entendendo como o negócio é muito para além do que é necessariamente uma venda? Certo? Não é um produto vendido numa feira, é tradição, certo? É tradição. Então, o milho não é só o milho, é o mingau de milho, é a pamonha, é um monte de outras coisas que fazem parte do ideário dessas famílias, certo? Então, é nesse sentido que a gente precisa entender o milho crioulo como produto da cultura local, portanto, das tradições locais. É essa a importância, certo? É esse o objetivo. Aí em Juazeiro, já fazem propaganda assim, né? Mas são parceiros da gente e cresce, e esse também vem de encontro ao agronegócio, essa questão da economia solidária, aí tem o Centro de Economia Solidária lá na Praça do Centenário, que são produtos totalmente de origem, né, da agricultura familiar. Então a gente tem o milho sem ser transgênico, a tapioca fresca, todos esses e vários outros elementos, desde, como é que se diz, bijuterias e artesanatos até alimentação. O artesanato Ovo de também. galinha. Isso, né? Exatamente. Eu não sabia, não. É no Centenário, é? Essa eu não sabia, Lá não. no bairro, ali perto da Luiz Inácio, aí tem a praça do Centenário, né? No bairro Centenário. Porque eu gosto de comprar naquela lojinha que tem ali. Até Patrícia fez a pesquisa lá, Patrícia Evangelista. Naquela lojinha que vende também produtos da agricultura familiar, que fica ali no centro de Juazeiro. Na Caatinga. Exato. Eu compro ali Caatinga, né? também. Uhum. No central da Caatinga. Eu compro ali. Pois é. Mas só que o supermercado também, que não são bestas, já perceberam. Por exemplo, eu compro hoje milho, o milho, a massa de fazer cuscuz que eu comprava lá na Caatinga, sem ser transgênico, hoje muito supermercado já vende ele naquela parte diet, que você vai, como eu tenho um refluxo ou lactose, então eu vou muito naquela parte diet. Então você já acha lá o milho sem ser transgênico. Entendeu? Aí eu já compro no supermercado lá, porque aí eu compro essas coisas. Milho, arroz, aí o arroz eu compro o arroz orgânico também, mas aí eu gosto de comprar lá porque compra o ovo de galinha capoeira, né? Lá também vende o ovo de galinha capoeira, lá na Central da Caatinga. Aí você vai comprando, aí tem também tapioca, né? A tapioca lá é boa, não é essa do supermercado, aí eu compro também, né? Então, quando a mãe não manda, eu vou lá comprar. Né? Então, é assim, é nesse sentido. Então, eu vou fazendo essas próprias experiências com as coisas que a gente vai comprando. Mas é importante fazer esse entendimento, né? Então, dessa história do orgânico, dessa história. Ok, Patrícia? Ou Jaqueline? Não sei se Monique está aí, ela não ouviu a resposta. Que não entendeu ainda o assunto. Porque quando eu boto essa história do desenvolvimento local, né? É essa parte das questões culturais também que faz parte do desenvolvimento local. Ok. Então, já deu a hora, né? Nós poderíamos continuar debatendo o artigo, mas a maioria do pessoal tem aula agora à noite, então não vai dar mais para continuar, é uma pena. Tenham muitos dados importantes para continuar a ser debatidos. Fica para uma próxima. Eu queria agradecer a cada um que se fez presente. Por favor, não saiam sem assinar a frequência, porque a partir de agora, desse semestre, né? A gente não vai mais ficar anotando o nome de vocês. O certificado só vai ser gerado a partir das respostas de vocês no formulário. Então, por favor, não esqueçam. Semana passada eu senti falta do nome de alguns, e hoje também tinha 30 pessoas, até agora só chegou 19 formulários. Então, por favor, não esqueçam. Zé Roberto recebeu o certificado? Ou o certificado, Zé? Recebeu, mandei para ele. E semana que vem a convidada é a Arlândia, que foi quem minha professora citou na estante. Ela pesquisa sobre o movimento sem terra
e sobre os sem terrinhas, e sobre a educação no campo e do campo. Então, estão todos mais uma vez convidados, tenho certeza que vai ser um debate, mais uma vez, muito enriquecedor. Henrique, querido, muito obrigado por você ter aceitado participar aqui das nossas discussões. A gente está nessa agora de discutir nossos próprios textos, né? Eu acho que é interessante a gente também dar uma valorizada aos autores que escreveram os textos, né? Então, a semana passada foi Sidney, apresentou muito bem, né? Lembrando como os textos de revista, eles correm mais, vamos dizer assim, do que os textos em livros, né? Por isso, o de Sidney já teve 2 citações, uma da Universidade de Uberlândia e o outro de uma universidade lá que eu nunca me lembro, eu sempre pergunto ele, não sei mais o lugar, né? Então, outras pessoas já citando o artigo, interessante. E interessante que eu fui olhar a menina que fez a dissertação, viu, Henrique? A dissertação lá na Universidade de Uberlândia, ela pega a mesma ideia do artigo de Sidney, que a gente pegou, fez uma tabelinha com a foto de todas as propagandas do agro, né? Fez uma tabelinha de todas as propagandas do agro e dizendo o que era e tal. A menina pegou a mesma ideia, gente. Então, isso é bacana, porque a gente sabe, lá em Uberlândia, lá em Minas Gerais, outras pessoas lendo os nossos textos, né? Eu abri essa semana um artigo também, que o menino fez uma citação de um artigo, saiu na revista Pegadas agora, a última de 2020, um artigo que eu escrevi em 2018. Então, isso é bacana, sabe? Que as nossas pesquisas estão chegando a outras pessoas. Esse menino era da Unesp, Presidente Prudente, de São Paulo, né? Tese de doutorado. E aí ele fazia uma citação desse artigo que eu escrevi em 2018, não. Em 2013, 12, alguma coisa assim. Logo eu estava no início do doutorado, né? Então, ele faz uma citação desse artigo. Então, é bacana, né? Então, é uma coisa bacana. Então, as pessoas assim... Outro dia teve uma do Rio de Janeiro, usando um artigo de Maria Lúcia. Aí ela pergunta, como é que você sabe, Áurea? Porque quando o Google acadêmico, ele pega a citação, ele manda por e-mail da pessoa, né? Seu artigo foi citado tal. Aí a Maria Lúcia, como é que tu sabe, Áurea? Eu disse, mulher, quer dizer, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Que usou uma citação do artigo de Maria Lúcia. Então, é bacana por causa disso, que a gente acaba sendo citado e lido por outras pessoas para além de nós, né? Então, isso é bacana. Pois é, professor, também quero agradecer pelo convite aí, né? Muito bom. A professora Maura sempre inovando aí. E é isso, né? Assim, Tem que ser. como a senhora mesmo disse, né? Quando a gente vai para outros programas, outras coisas, as metodologias, né? Eles não querem assumir que é uma só, né? Assim, mas tudo que a gente fez aqui no grupo e a pesquisa é de validade, né? Agora, nesse processo do mestrado. Só que, como a senhora me falou, você vai encontrar outra metodologia, outra pessoa que, né? Mas ele não assume, né? As outras metodologias não querem assumir, mas é o pezinho lá na marxista, né? Eu quero agradecer a todos os colegas aí. E também nesse momento... momento... para os outros, Henrique. Teve um momento que a gente chegou a 30 pessoas, que é esse o nosso público mesmo, 30, 40, né? Mesmo com aqueles convidados que a gente traz de fora, é esse o nosso público. Então, a gente chegou a 30 pessoas, foi muito bom. E você está convidado para vir também nos outros. Então, o de Sidney foi muito bom, acredito de Arlândia, na próxima semana será muito bom. E aí a gente vai discutindo nossos próprios artigos, né? Nossos próprios textos. Agradecemos mesmo. E aí, tirou a foto, Bárbara? Vamos tirar a foto? Ei, Henrique. Já saiu, Henrique? Vamos tirar a foto, Henrique? Aí não. Abre as câmeras aí. Acabou de sair. Acabou de sair. Peraí, deixa eu mandar uma mensagem aqui no WhatsApp.